Vamos conversar neste momento com o ministro das Cidades, Jader Filho. Ministro, tudo bem? Bem-vindo. Eu gostaria de falar, é claro, sobre as ações do Ministério das Cidades para ajudar também a população do Rio Grande do Sul. Mas quem abre a entrevista é nossa analista, que está aí ao seu lado, Larissa. Oi, gente. Obrigada, ministro, mais uma vez. Saí do estúdio para vir aqui falar com o ministro, porque a gente sabe que o momento está precisando de uma ajuda como um todo, né, do governo federal, dos governos estaduais, que é hora da gente voltar os olhos ali para o Rio Grande do Sul. Ministro, mais uma vez, obrigada por falar aqui com a gente no Bastidores. Eu até queria aproveitar, a Tainá falou sobre isso um pouco, mas eu me recordo que a gente conversou na época do ciclone de setembro, também ali, que acabou, né, assolando o Rio Grande do Sul, e aquela época já tinha uma previsão de ajuda por parte do Ministério das Cidades, prevendo ali a reconstrução, em especial de algumas obras, algumas famílias na zona rural ali da Grande Porto Alegre. Eu queria que o senhor nos lembrasse como foi. Há alguma notícia de que esses locais que já tinham investimento voltaram a ser alagados? Como que está essa interlocução com o Estado? Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Tainá, e a todos os telespectadores da CNN. Larissa, primeiro eu quero iniciar prestando a minha solidariedade a todo o povo gaúcho, as famílias que perderam seus entes queridos, aqueles que perderam suas casas. Aqui a nossa solidariedade, a nossa certeza daquilo como o presidente Lula disse ontem. Não faltará esforços, não faltará recursos para que a gente possa reconstruir e tentar amenizar tudo isso que está acontecendo nesse estado tão importante da nossa federação. Diante daquilo, Larissa, que nós conversamos no ano passado, o evento que aconteceu, nós tivemos lá, por determinação do presidente Lula, junto com o vice-presidente Alckmin, e já vimos aquela devastação lá no Vale do Taquari. E tivemos uma reunião com diversos prefeitos, prestando primeiro a nossa solidariedade àquelas vítimas daquilo que aconteceu, e disponibilizamos as unidades do Minha Casa Minha Vida Calamidade, seja do urbano quanto do rural. Nós já empenhamos, Tainá, daquelas unidades, só para o Rio Grande do Sul, são mais de 1.680 unidades, só para o Rio Grande do Sul, sendo elas 1.080 e poucas para o urbano e 600 para o Minha Casa Minha Vida Rural. Aliás, o Minha Casa Minha Vida Rural foi criado justamente para atender aquelas famílias do Vale do Taquari, aquelas famílias do Rio Grande do Sul que sofreram aqueles impactos todos no ano passado. E a certeza, né, Larissa, que como nós fizemos no ano passado, nós vamos continuar fazendo. Apesar de que nesse momento, como a gente estava conversando antes aqui da entrevista, acho que o nosso foco nesse momento são as pessoas, né? Salvar as pessoas, disponibilizar homens. E já são mais de 900 homens do governo federal em campo, já no Rio Grande do Sul. São cerca de 6 aeronaves que estão fazendo o resgate das pessoas quando é possível, né? Porque foi diferente do que aconteceu no ano passado, né? No ano passado você teve aquelas chuvas em excesso, teve toda aquela enxurrada, mas logo o tempo abriu e foi, né, possível fazer todas as ações. Agora está sendo mais difícil, né? Porque a chuva continua acontecendo e muitas das vezes impede que as aeronaves possam levantar voo para poder fazer o resgate dessas pessoas. E através dos rios também, os botes é um risco para as pessoas que vão nos botes, e são cerca de 141 pontos de obstrução nas estradas, seja nas estradas federais, seja nas estradas estaduais. Então é uma situação muito grave que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Ainda há pouco estava ouvindo a entrevista que a Tainá estava fazendo, e de fato esse processo só vem escalando, cada vez mais estamos descobrindo pessoas perderam suas vidas e cada vez mais estragos, enfim, subindo o nível, né? Tudo indica que o Guaíba vai bater o recorde que era de 1941. Quer dizer, então, de fato, a gente fica muito, primeiro, preocupado, e a gente precisa discutir, Larissa, a resiliência e a adaptação das nossas cidades. A nossa cidade precisa... Eu ia justamente perguntar isso, ministro, porque a gente sabe que, claro, nesse primeiro momento está faltando local para essas pessoas estarem, produto de higiene é algo imediato que o foco tem que ser. Mas a gente percebe que, infelizmente, na história do nosso país, normalmente a gente está remediando e não prevenindo. E essas tragédias climáticas
infelizmente também só vão cada vez mais acontecer e com maior frequência. O que dá para a gente pensar de prevenção depois, no segundo momento, quando essa água baixa, para tentar tornar essas cidades mais fortes, mais equipadas, e o senhor, enquanto ministro das cidades, para que, pelo menos numa próxima chuva como essa, menos destruição se tenha e, claro, menos vidas sejam perdidas também? Larissa, acho que primeiro é importante a gente historiar. A prevenção, a última seleção que foi feita de prevenção nesse país, seja para a encosta, a encosta foi em 2012, a última seleção de grandes obras de encostas nesse país, de contenção de encostas. De drenagem, em 2015. Prevenção precisa ser uma prioridade no país e essa foi a determinação do presidente Lula. Quando nós chegamos aqui no Ministério, Larissa, o orçamento do Ministério, antes da PEC da transição, era de 27 milhões de reais para prevenção. Isso não dá para absolutamente nada. Isso é uma demonstração clara de que prevenção deixou de ser uma prioridade nesse país. Que a gente precisa dotar, adaptar e dar resiliência às nossas cidades. Esse é o tema que nós temos discutido em todos os fóruns, como na COP28 e nos fóruns do ONU. Tudo aquilo que a gente tem discutido exatamente porque esse é o novo normal que a gente está vendo. Da PEC da transição, o presidente, junto com o Congresso, já elevou esse orçamento para 156 milhões de reais. E no primeiro orçamento, Larissa, que foi o orçamento já votado pelo presidente Lula, esse número alcançou 656 milhões de reais, mostrando o indicativo, aumentando em mais de 100% o orçamento daquilo que venha sido a média dos últimos anos. Fora disso, Larissa, nós vamos fazer a seleção da prevenção, que esse ano será de mais de 6,4 bilhões de reais. É um indicativo claro de como é que o governo do presidente Lula quer tratar a questão da prevenção nas nossas cidades. E nós vamos soltar no dia 8, no Palácio do Planalto, junto com o presidente Lula e outras seleções para estados e municípios, a contenção de encosta, que só para essa ação das cidades resilientes e sustentáveis é 1,6 bilhões de reais. Só para o Rio Grande do Sul serão 55 milhões de reais para poder fazer obras de contenção de encosta. Fora depois, no segundo momento, que aí, nesse primeiro momento serão 5 ações que vão ser lançadas no PAC no dia 8, que é regularização fundiária, urbanização de favelas, contenção de encostas, será feito também renovação de frota e, por último, vou já me lembrar, já digo para você, me foge agora o nome da última seleção, mas essas seleções serão apresentadas pelo presidente Lula já agora nessa seleção e a contenção de encostas já vai ser anunciada e, como eu disse a você, o Rio Grande do Sul vai ter obras da ordem de 55 milhões de reais para contenção de encostas. Eu vou passar lá para o estúdio, que a Tainá tem uma pergunta para o senhor também. Obrigada, Larissa. Ministro, eu queria te ouvir voltar um pouquinho na sua fala, até para a gente fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo, né? O senhor falava da necessidade, sim, a gente sabe, e sempre traz essa preocupação, e isso é sempre motivo de crítica, aliás, né? Quando acontece esse tipo de tragédia natural, a questão da prevenção, né? O senhor falava da dificuldade orçamentária. Como é que o governo, então, trabalha com o que tem, com os recursos disponibilizados até aqui? O que o governo pode fazer e como tem trabalhado, né, do primeiro ano de governo Lula 3 até aqui, a questão da prevenção? E eu gostaria de ouvi-lo também, ministro, sobre o pós no Rio Grande do Sul. Talvez, e eu falava isso aqui com os nossos analistas, ainda seja muito cedo para a gente falar de reconstrução. Mas isso precisa, é claro, já está sendo planejado por vocês, né? Em que momento o Ministério das Cidades vai entrar para tentar socorrer essas pessoas que ficaram desabrigadas, que não têm mais para onde ir? Tainá, antes de eu só dar continuidade na sua pergunta, a outra seleção é água rural. Então, para atender as famílias que vivem, levar água de qualidade para as pessoas que vivem nas áreas rurais do Brasil. Primeiro, Tainá, eu acho que é importante a gente ficar claro que a política de prevenção, e ainda mais agora, com esse novo normal, como eu tenho falado, ele tem que ser um programa perene. Ele não pode ter soluço, você não pode passar 4 anos sem ter recurso
para a prevenção e ter novas obras, porque esse processo é um processo que ele só vai se agravar, não tem como a gente recuar. Então, se ele vai se agravar, nós estamos entendendo isso, e essa é a orientação que o presidente Lula tem nos dado, é a gente tratar a prevenção como uma prioridade nesse país. E é isso que nós estamos, esse indicativo, quando o presidente determina, no seu orçamento do PAC, ele determina que mais de 6 bilhões, 6,4 bilhões de reais é para prevenção, é justamente apontando que essa é uma prioridade agora do Brasil, que o Brasil vai cuidar, vai deixar suas cidades com uma infraestrutura mais resiliente e mais sustentável. Outro foco também, que você perguntou, Tainá, e eu acho que é importante ser dito isso, é mais ou menos o cronograma que nós fizemos da vez passada. Nós deixamos, primeiro cuidamos das pessoas, né? Levar alimentos, levar medicamento, resgatar as pessoas, dar infraestrutura para que os homens, seja do Corpo de Bombeiros, seja do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, primeiro a gente precisa salvar as pessoas, salvar as famílias, né? E essa é a orientação central que o presidente Lula tem nos dado. Passado esse momento, nós temos que discutir com prefeitos, com o governador, para entender que infraestrutura é essa. Da vez passada, como eu estava dizendo há pouco para a Larissa, só aqui no Ministério das Cidades, nós distribuímos pelos municípios que estiveram afetados com as unidades habitacionais do Minha Casa, que precisaram das unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, foram cerca de 1.689 unidades habitacionais, entre o Minha Casa Minha Vida, calamidade rural e urbano. Então, mas esse diálogo, para a gente chegar neste número, Tainá, a gente tem que dialogar com os prefeitos, como nós fizemos da vez passada, e dizer a eles, dizer aos prefeitos, dizer ao povo do Rio Grande do Sul, como disse o presidente, não faltará recursos para que a gente possa reconstruir esse estado tão importante da nossa federação. E a Larissa Rodrigues também fecha a entrevista para a gente, ministro. Eu agradeço já a sua participação no Bastidores. Larissa, contigo. Ministro, antes da gente encerrar, eu só queria que o senhor destacasse para a gente, que eu lembro também, numa última conversa que a gente teve, das expectativas do Minha Casa Minha Vida, em especial da faixa 2 e 3, que atinge mais a classe média, e a gente vem falando dessa expectativa do governo Lula de chegar, de fato, nessa classe média e melhorar a popularidade. Primeiro, Larissa, sobre o Minha Casa Minha Vida, nós faremos uma coletiva mostrando esses números, esses dados para a sociedade brasileira, para a imprensa, mostrando o quanto isso está sendo um sucesso a partir das alterações que o governo do presidente Lula, nós aqui à frente do Ministério da Cidade, desenvolvemos, como, por exemplo, a gente aumentar o subsídio, passando de 47.500 para 55 mil reais, quando a gente aumenta o teto, sai de 270 para 350 mil, e quando a gente aplica a menor taxa de juros da história do programa Minha Casa Minha Vida, da história do FGTS. Porque eu tenho dito muito da importância disso, Larissa, porque as famílias, elas têm até o dinheiro da parcela, porque a parcela acaba sendo, muitas das vezes, menor do que o aluguel que elas pagam, porque elas não têm o dinheiro da entrada. Então, quando você aumenta o valor da entrada, você consegue zerar essa parcela, ainda mais quando você tem, por exemplo, outro, como Minha Casa Minha Vida Cidades, que a gente traz os estados, traz os municípios para trabalharem juntos com o governo federal e a gente soma os subsídios, com isso a gente zera a entrada e ainda diminui o valor da parcela. Fora isso, nós criamos recentemente, Larissa, também o fundo, o FGTS Futuro, que é a possibilidade que o trabalhador tem de usar o FGTS que ainda vai ser depositado pelo empregador na conta do trabalhador, porque quando ele usa o FGTS Futuro dele, quando ele vai na Caixa fazer o financiamento do Minha Casa Minha Vida, ele consegue com isso ter uma parcela menor e também consegue dar uma entrada maior. Então, esses são as razões da gente ter tido números extraordinários no Minha Casa Minha Vida. Só entre o ano de 2023 e o início agora de 2024, já são cerca de 650 mil unidades habitacionais contratadas pelo Minha Casa Minha Vida financiamento, fora a seleção das unidades subsidiadas do Minha Casa Minha Vida, que são da ordem de 302 mil unidades. Com isso, gera emprego, gera renda e realiza o sonho da casa própria de muitas famílias brasileiras. Essa é a determinação do presidente Lula e é assim que a gente vai continuar fazendo. Obrigada, ministro, mais uma vez. A gente vai
seguir agora nessa programação e espero que a gente possa falar com melhores situações, né? Com certeza. Eu quero mais uma vez agradecer a você, Larissa, a Tainá, e mais uma vez prestar a minha solidariedade às famílias gaúchas com tanto sofrimento que tem acontecido ao longo dos últimos meses. Mas, como eu disse, contem com o governo do presidente Lula, que a gente vai ajudar a reconstruir esse estado fundamental e importante da nossa federação. Obrigado, ministro, muito obrigada. Espaço sempre aberto para essa conversa franca aqui. Bom trabalho para o senhor.